Olá, muito boa noite. Você consegue me escutar bem, Jennifer? Tá Tá escutando tudo tranquilo, né? bem? Tá Maravilha, escutando? Tá me coisa boa. escutando? Tô Não, super o cachorro tranquilo. aqui Eles também querem participar, inclusive, né? é uma Quanto loucura coisa aqui. melhor. Que coisa boa. Primeiro, agradecer aqui a sua participação, estar aqui com a gente, no meio de uma semana, né? Mas, Tranquilo. e olhar e falar aqui. Primeiro, pra gente começar, né? Se apresente pra gente, Alex. Oi? Deu uma cortadinha. Se É que tá. apresente. Ah, perfeito. Isso, se apresente pra gente, por favor. Meu nome é Aleph Dantas. Ontem, inclusive, eu estava na live da Elite Pós, né, falando um pouco sobre válvulas redutoras, sistemas de redução de pressão. Aqui também os cachorros estão respondendo aí você, os seus, né? Então, meu nome é Aleph Dantas, eu sou engenheiro civil, eu sou doutorando, né, no programa de Ciência dos Materiais da Universidade Federal de Pernambuco, sou mestre em construção civil e minha especialização é na área de recuperação, inspeção e manutenção de estruturas. Eu atuo como consultor condominial, né, na área de reabilitação de estruturas, de inspeção predial, laudos técnicos. Então, essa é a nossa especialidade, é o que a gente já tem desenvolvido aí há alguns anos. Então, hoje, essa live, né, nada mais é para aguçar e poder contribuir um pouquinho, não somente com síndicos, administradores, para entusiastas, né, do mercado condominial, do mercado da engenharia consultiva, e vamos juntos. Tem muita coisa legal hoje para a gente debater. Muito obrigado, inclusive, pelo convite, Jennifer. O trabalho que você desenvolve nas redes sociais, ele é de suma importância. Esse processo de disseminação de conhecimento, ele é fundamental para o crescimento, né? Eu costumo conversar muito com o Henrique Bosco, que a gente diz que subir a maré para todo mundo é fundamental para que a engenharia brasileira melhore cada vez mais. Então, parabéns pelo seu trabalho, Jennifer. Muito obrigada mesmo. E eu fico acompanhando ali vocês todos e é muita riqueza. Eu até falei ontem, né? Assisti a live, eu olhei e falei assim, gente do céu, quantos detalhes, quanta riqueza, quanto conhecimento. Então eu tenho certeza que todo mundo que está aqui vai sair aqui transformado, porque é muita informação. Olha o currículo do Alex. É isso, Então, Jennifer. é enorme. Eu olhei assim, falei assim, menina, esse aqui estuda, se prepara. Eu tenho certeza também que isso reflete em todos os clientes, né? Todo mundo que ele atende. E a gente aqui nas redes sociais também que está aprendendo muito com você. Então, muito obrigada por sempre estar compartilhando o seu conhecimento com a gente. Que é isso, Jennifer. Tranquilo. E o que te motivou a entrar nessa área da engenharia consultiva? Jennifer, eu sempre fui, desde a graduação, sempre fui louco por dimensionamento e sempre fui, assim, louco por investigação. E aí, quando você pensa na engenharia consultiva, todos os dias nós estamos lidando com problemas diferentes. Sejam eles hidráulicos, elétricos, estruturas de concreto, materiais propriamente ditos, porque eu digo que a engenharia civil está muito correlacionada com a química, né? Por isso que meu doutorado, inclusive, é na área de materiais. Então, a gente precisa estar sempre se atualizando, investigando, e isso é o que me fascina. Eu falo com amor mesmo, sempre estou em todas as lives participando, disseminando conhecimento, porque isso é muito interessante, é muito legal a gente poder investigar diariamente. E a engenharia consultiva é isso, é estar diariamente submetido a situações diferentes. Hoje é concreto, amanhã é impermeabilização. Hoje, por exemplo, a gente avaliou uma estrutura de concreto na Gerdau, né, que é uma grande siderúrgica, uma empresa grande, e ali existem vários agentes agressivos, a elevação da temperatura, e todo esse combo a gente precisa estar sempre avaliando e colaborando na nossa engenharia consultiva ali, no nosso diagnóstico. Por isso que a engenharia consultiva ela é fascinante, a engenharia diagnóstica. Então, eu sou fascinado pela área, inclusive. Que demais mesmo. E realmente é um universo. Tem muitas coisas, muitos detalhes, né? E é uma coisa que vai puxando a outra, né? Não tem como olhar e falar assim, eu vou estudar tal coisa e ficar só fixada aqui. Tem que abrir o leque, porque a gente precisa entender de tudo um pouco para se especializar em alguns nichos, logicamente, mas a gente precisa ter essa visão, né? E abrir essa visão.
E eu vejo a engenharia consultiva, porque vai mexer com patologia, vai mexer ali com como trabalham esses materiais, né? E investigar mesmo, como você falou. Então eu olho assim, é realmente é um universo. É um universo e não dá para parar de estudar. Não. Tá sempre acontecendo alguma coisa nova, um desafio novo, né? Exatamente. Hoje, inclusive, eu estava conversando, a gente estava falando sobre estruturas de concreto, e aí quando eu chego, em um determinado momento, o pessoal perguntou, está tendo um vazamento ali na tubulação, rompeu uma conexão de esgoto, e aí a gente está sempre assim, tendo que mudar sempre o nosso conhecimento ali para atuar. Isso é o que fascina a gente, né? Essa multidisciplinaridade da engenharia diagnóstica, da engenharia construtiva. Perfeito. Olha, tem até aqui, ó, a Lourdes falou aqui, ó. Parabéns, Aleph, você anota 100 mil. Muito obrigado, muito obrigado. E dos sistemas, né? Quais sistemas, instalações de modificação e quais você e sua empresa analisam em uma inspeção? Falando de inspeção, eu gosto sempre de dizer que a inspeção ela precisa trabalhar com um check-up geral. Gosto sempre de fazer essa correlação com a medicina, e sempre que eu vou para uma assembleia de condomínio, sempre que eu tenho uma reunião com síndicos e administradores, eu trago essa abordagem. Inclusive é uma dica importante da gente tentar adaptar essa linguagem para o público, né? Porque assim a gente consegue realmente trazer esse conhecimento mais esmiuçado, digamos assim. Então, na inspeção predial, a gente precisa avaliar o edifício como inteiro, um edifício em sua a composição inteira. Por exemplo, eu parto desde o SPDA, e aí a gente avalia o sistema de coberta com impermeabilização, revestimento de fachada, instalações elétricas, hidráulicas, sistema de estruturas em si, as fundações, subsistema de aterramento, sistemas de esgoto, toda a parte do edifício inteiro. Porque, Jennifer, eu não consigo, por exemplo, avaliar um único item, deixar algum item para depois, ou qualquer outro item, porque o edifício ele funciona de forma global. Se eu tiver um problema na estrutura, esse problema na estrutura ele vai reverberar para o revestimento de fachada, vai perder a estanqueidade da fachada. Perdendo a estanqueidade, eu posso deformar uma esquadria. Deformando a esquadria, a gente vai ter todo um combo ali, a evolução de diversos problemas. Por isso que eu não consigo, por exemplo, avaliar individualmente cada item ou deixar cada um sistema ou subsistema construtivo para depois. Vou dar outro exemplo, o sistema de esgoto. Não vou avaliar o sistema de esgoto porque está enterrado. Mas se eu tiver qualquer vazamento no sistema de esgoto, esse vazamento vai adensar o pavimento, eu posso ter uma deformação excessiva, a laje vai trabalhar ali do estacionamento, os carros terão dificuldade, e aí a gente vai evoluindo para outros problemas. Trazendo essa correlação com o corpo humano, a gente gosta sempre de dizer o seguinte: às vezes a gente está com um problema em uma perna e acaba forçando a outra, né? A gente vai forçando a segunda. Quando eu consertar a minha primeira perna, a outra já vai estar cansada. Então o sistema também, o edifício funciona da mesma forma. Por isso que a gente precisa pensar globalmente no edifício, avaliando todos os sistemas e subsistemas construtivos. Perfeito. E é literalmente esse conjunto, né, que trabalha, como você falou. E como que realmente puxa uma coisa para outra, não tem como negligenciar alguma parte, né? Alguma parte da estrutura. E assim como o corpo humano, também que temos a nossa manutenção, né, para prolongar a nossa vida, o edifício também precisa disso, né? Exatamente. Eu recentemente dei uma entrevista, né, para televisão, e aí me questionaram isso. Como é que a gente consegue ter uma boa durabilidade do empreendimento? Eu digo que o empreendimento ele tem, assim como o corpo humano, a gente precisa fazer algumas manutenções, como prática de atividade física, melhorar a alimentação, e constantemente ao médico, né? Nós engenheiros fazendo essa correlação. Então, o edifício também. Por isso que aqui em Pernambuco, inclusive, existe uma lei, a Lei 13.032, que trata das periodicidades de inspeção. Edificações até 20 anos, elas precisam ser inspecionadas a cada 4 anos, fazendo esse check-up geral que falei para vocês, e edifícios com mais de 20 anos precisam ser inspecionadas a cada 3 anos. Por isso que as inspeções, elas determinarão quais são as manutenções preventivas e corretivas emergentes para a gente garantir a vida útil, a longevidade desse empreendimento, né? Perfeito, perfeito. Então, de sistemas que a gente tem, seria o sistema, o estrutural,
a, a vedação, o que mais que a gente pode estar colocando? O sistema hidrossanitário. Impermeabilização, o SPDA, por exemplo, que é um sistema importante dentro do empreendimento, sistema de fundações. A fundação, hoje nós temos algumas anomalias, né, as reações expansivas, como RAA, a etringita tardia, são anomalias ali que se manifestam com entre 10 a 20 anos, existem casos até menos, mas existe essa periodicidade, então a gente sempre recomenda também fazer a escavação por amostragem das fundações e avaliar também. E aí a gente coloca uma etiquetazinha nesse pilar, né, já deixando a nossa marca, visualizando que a empresa fez essa inspeção com a data, e isso deixa uma marca gravada ali da empresa para as próximas inspeções eles também nos contatarem, entendeu? Perfeito. Então, dica importante. Perfeito, muito bom. E nessas inspeções, quais os maiores erros encontrados? Falando em maiores erros, existem vários tipos de erros, né? Eu posso falar do edifício prematuro recém-nascido, né? Do edifício recém-lançado pela construtora. Nesses, nós encontramos de tudo, né? Mas os principais erros que nós encontramos são relativos ao sistema de corpo de bombeiros, o projeto de combate a incêndio, né? Sejam a falta de sinalização de emergência, escadas inadequadas, ausência de piso tátil, algumas anomalias relacionadas à acessibilidade também, porque o empreendimento novo, as estruturas de concreto, elas também estão saudáveis, né? Elas não mostrarão ali alguns sintomas, como fissuras e deformações excessivas ali na laje, porque eu digo que a fissura é a febre. Quando surge uma fissura, é porque a estrutura está demonstrando para a gente que ela está com algum problema. A gente precisa investigar qual a origem do problema. Mas a febre ali seria uma correlação com a fissura. Mas empreendimentos novos são esses sintomas, geralmente relacionados à acessibilidade e à falha na ausência de alguns projetos. Eu digo que, de cara, quando a gente vai receber o empreendimento, a gente precisa avaliar os projetos de impermeabilização, projetos de fachadas, projetos de estruturas que são os mais entregues, né? Estruturas de arquitetura, elétrica, hidráulica, mas os projetos de impermeabilização e fachada, eles também precisam ser avaliados. Partindo do empreendimento em lançamento, a gente precisa avaliar a fachada quanto à estanqueidade, avaliar com os moradores ali em uso se já existe alguma falha na estanqueidade e também juntas de movimentação, espessura, entre outros itens nessa avaliação inicial. Essa é para o empreendimento em lançamento, para o síndico que está agora recebendo o empreendimento. Mas existe aquele vovozinho, aquele edifício que é mais antigo. Inclusive, nós temos um na nossa carteira que tem 65 anos, por exemplo. Bem antigo. Os projetos de lá ainda eram em papel manteiga, né? Aquele projeto lindo que a gente gosta, até registrei. Mas são empreendimentos em que a gente consegue já constatar falhas estruturais, deformações, fissuras por corrosão, falha na impermeabilização, falha de estanqueidade em si. É uma característica bem evidente em empreendimentos mais antigos, né? E cada vez mais evidente se tiver menos manutenção também, né? Exatamente. E aí eu digo isso. A falta da manutenção, ela corrobora para o surgimento da falha da estanqueidade. O pessoal pensa que todo empreendimento tem garantia de 5 anos, e isso é um mito muito grande. Cada sistema possui a sua garantia, mas a garantia está condicionada à manutenção preventiva. A gente precisa fazer o hidrojateamento da fachada, a limpeza da fachada, a cada 3 anos, para a gente ter essa garantia. A gente precisa fazer o reaperto das conexões elétricas anualmente, porque senão eu perco a garantia das instalações. Dentre outros sistemas aí regidos pela NBR 5674 que a gente precisa fazer. Um outro ponto importante também para síndicos e administradores é a visualização do manual de uso, operação e manutenção. Nesse documento, essa é a Bíblia, eu gosto de dizer que é a Bíblia do empreendimento de vocês. Ali vocês terão todas as manutenções, os fabricantes, o contato dos projetistas, todos os manuais, e o síndico precisa estar bem atento a esse documento. Perfeito. E a importância disso, né? Porque até no recebimento, às vezes o cliente está lá, ele não contrata um profissional para ter esse recebimento de obra, vai lá, assina,
e aí depois chegam os problemas. E ele não sabe que, por exemplo, a pintura já perdeu a garantia na hora que você está assinando ali, né? Exatamente. Então, tem muitas coisas que o cliente precisa saber e às vezes não contrata porque fala, como que eu vou fazer? Vou contratar um profissional, vai ter um gasto aqui, sendo que vai ter ali, vou ter que comprar um imóvel, vou ter que comprar um móvel, né, um mobiliário ali. Acha que não é um investimento, mas é o maior investimento que pode fazer, né? Exatamente. No momento do recebimento, a gente até fala nas assembleias, né? Eu sei que o lançamento do empreendimento, o recebimento, todo mundo está maravilhado, tudo pintadinho, tudo bonitinho. Mas ali escondem, por trás de toda aquela pintura, esconde algumas anomalias, né? Que vocês poderão onerar a taxa condominial. E eu entendo também que o momento de implantação do empreendimento, existe a taxa de enxoval, que tem que comprar cadeira, tem que comprar mesa. Nem toda construtora entrega, né? Tem que comprar os computadores da portaria, tem que comprar os ares condicionados, instalação de câmeras de segurança, concertinas, todos os sistemas dentro do empreendimento. E eu sei que isso é caro, a primeira taxa é bem cara, mas o investimento em engenharia é fundamental. Quando o bebê nasce, a gente não leva para fazer o teste do pezinho, leva para fazer o teste da linguinha, a gotinha na boca, o empreendimento da mesma forma. Precisa de um médico, um engenheiro médico para avaliar todo esse empreendimento, né? Recentemente eu participo, né, de alguns grupos de síndicos, e aí um síndico disse assim, olha, eu não precisa, era um síndico candidato, e ele disse assim, eu não preciso de engenharia, porque eu negocio diretamente com a construtora. E ele teve até a audácia de dizer o seguinte, que se o engenheiro fizer o recebimento, ele passa a se responsabilizar pelas garantias do que ele recebeu. Eu disse, meu amigo, eu quero saber onde é que você leu isso, onde é que você viu isso. Então, essa desinformação que vai contaminando os moradores e esse papel que você tem de trazer os especialistas para as redes sociais, de fazer esse papel de contribuição nas redes sociais, disseminando conhecimento, é fundamental para garantir acessar conhecimento a todas as idades, a todos os públicos. Parabéns. Perfeito. Que a gente tenta, né, alcançar o máximo de pessoas possíveis ali, porque é um assunto que é importante tanto para a gente que é profissional, quanto para quem é o morador, quem está ali. E às vezes a gente fala só de inspeção predial como se fosse todo um prédio, mas também é uma casa, é qualquer tipo de edifício ali, né? Exatamente. Uma loja, um comércio. Uma loja, uma casa, exatamente. Qualquer tipo de empreendimento precisa de engenharia, né? Exatamente, exatamente. E qual a legislação, você já comentou algumas, né? Mas qual a legislação para a inspeção predial e como fortalecer também esse entendimento da importância e análise de manutenção dos sistemas, né? Hoje aqui em Pernambuco, eu até sugiro a outras pessoas de outros estados consultar se há alguma legislação vigente no estado de vocês, seja uma lei municipal, seja uma lei estadual. Eu faço parte hoje de uma comissão do CREA junto com o Poder Público para a gente fazer uma renovação dessa legislação, inclusive. Nós estamos fazendo um grupo de trabalho para poder, realmente, hoje existe uma lei em Pernambuco, mas a gente não tem um mecanismo de fiscalização. Existe a lei, mas não existe como fiscalizar. Quem fiscaliza? Ficou muito a mercê da lei. A lei existe, mas não tem quem fiscalize. Então, com o brasileiro, se não tem fiscalização, então não precisa fazer, né? A prática que a gente nota do mercado é que só se contrata um engenheiro por demanda, quando se tem uma demanda específica, quando se tem infiltração, quando se tem alguma anomalia, quando se tem algum problema. Isso não pode acontecer, a gente precisa atuar de forma preventiva, né? Mas eu dissemino muito, participo de muitos eventos, e recentemente, seja ele para síndicos ou para estudantes, e eu tenho notado no mercado que a profissionalização dos síndicos tem melhorado bastante o entendimento na inspeção predial. Os síndicos hoje existem diversos eventos anuais assim que os síndicos participam, sejam a nível nacional ou a nível regional aqui na região nordeste de Pernambuco, na região nordeste do Brasil, que essa disseminação de conhecimento entre os síndicos também tem ajudado bastante a durabilidade das estruturas, porque eles passaram a contratar engenheiros em empresas de engenharia e deixaram de terceirizar aquele servicinho com o seu João para poder. Não é que não exista, mas tem diminuído, tá? Verdade. E qual o papel do síndico nessa gestão do condomínio?
Eu digo que o síndico tem um papel fundamental, a partir, por exemplo, do artigo 1348 do Código Civil, que determina que o síndico tem que zelar, dentre outras competências, a parte 5 desse artigo, ele diz que o síndico tem que zelar pelas áreas comuns e garantir a durabilidade do empreendimento. É basicamente isso que diz. Então, a lei já diz que o síndico tem essa responsabilidade civil, criminalmente, tributariamente, ambientalmente. Inclusive, o síndico pode arcar com o seu próprio patrimônio em uma ação. Então, esse é um caso que o síndico precisa se atentar realmente a zelar pelo empreendimento e ter essa gestão condominial assertiva. Perfeito. E antigamente tinha muito do morador ser o síndico e eles não têm muito essa noção, né, dessas responsabilidades, mas agora também tem até empresas que trabalham nisso, né, nessa administração, porque virou uma coisa, uma profissão também, justamente por essa responsabilidade, né, Alex? Exatamente. Hoje existe, assim, a profissionalização tem melhorado tanto que existem síndicos profissionais em empresa. O síndico tem 50, 30, 40 condomínios. Existe uma carta de condomínios. E ele realmente já tem a sensibilidade de terceirizar todos os serviços. Porque quando o síndico ele é orgânico, ele é síndico morador, ele tende a dizer assim, eu consigo resolver, eu conheço fulano que vai resolver isso aqui, que desenrola, que é um cabo desenrolado que vai resolver aqui. Mas não funciona. Por isso que eu digo, a profissionalização do síndico tem trazido isso. Assistência técnica de engenharia, eu digo sempre, eu dou aula em uma pós-graduação de engenharia condominial, né? E a gente sempre diz que o síndico precisa ter um engenheiro condominialista, um engenheiro patologista ao seu lado. Tudo que acontecer, olha, cara, como é que eu faço? É essa questão da assistência técnica de engenharia dentro do empreendimento. E eu vou mais além. Se toda farmácia precisa ter um farmacêutico, se todo hospital precisa ter um responsável técnico, por que as edificações também não precisam ter um responsável técnico anualmente ali assinando pela saúde dos empreendimentos? Acredito que assim nós teríamos menos desastres com edificações, menos desabamentos de empreendimento, sabe? É verdade, porque não é só a questão do trabalho, mas também da saúde e segurança das pessoas, né? Que é o que mais importa, porque é isso que a pessoa procura quando está habitando, quando está trabalhando naquele local, né? A segurança, o conforto, a estabilidade ali do edifício, né? Mexe em tudo na nossa vida, não tem jeito. O Cassiano Rebonato falou aqui, ó. Falando em manutenção preventiva, quais os serviços que você oferece aos condomínios nos planos mensais que estão em alta no momento? Serviços e valores mensais médios cobrados? Olha, isso é bem relativo, né? Vamos dizer assim. Hoje o IBAP, o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, inclusive, ele determina uma fração de 5% de um salário mínimo pela hora técnica. Mas a gente sabe que valor quem dita é o mercado. Isso já entra na área de avaliações, inclusive. O mercado que dita o valor. Então, se a gente parar para analisar, existe uma variação grande entre empreendimentos, né? Porque, por exemplo, eu não posso cobrar o mesmo valor de um empreendimento que possui 400 unidades com um condomínio, por exemplo, que possui 80, 20 unidades. São valores diferentes, né? Mas, claro, a gente precisa ponderar. Qual é o nível? Algumas ponderações são importantes nessa chegada de tomada de valor para o condomínio. Por exemplo, qual é o estado de conservação do condomínio? É um condomínio novo? Eu vou ter menos trabalho, eu vou precisar vou acompanhar a manutenção a partir de agora, e aí eu dito o ritmo dentro dele, eu vou precisar de menos intervenções. Mas se é um condomínio vovô de 60, 50 anos, eu vou precisar ter uma periodicidade de inspeção maior, vou precisar ter um trabalho maior. Então isso aumenta um pouquinho o valor, sabe? Então, hoje, assim, falando de assistência técnica, de engenharia, isso, claro, aqui em Pernambuco, né? Esses valores giram em torno, podem chegar em condomínios menores a um salário mínimo e meio até 5 salários mínimos, a depender do tamanho do empreendimento. Então, realmente há uma variação. Se for síndico, pode falar comigo no direct, inclusive. É mesmo. E vai levar uma equipe que trabalha com tudo, né? E é uma equipe multidisciplinar também? Como que é, Alex? Isso. É sempre uma equipe multidisciplinar. Eu digo que eu tive uma vivência muito grande com projetos estruturais,
trabalhei muito tempo com instalações, né, SPDA, elétrica, hidráulica, e isso me trouxe um conhecimento muito aprofundado desses sistemas. Meu sócio, que é o Francisco, ele trabalhou muito tempo também com controle tecnológico de concreto, com fachadas, então eu digo que a gente é o quebra-cabeça que faltava. A gente se encaixa de uma forma que dois profissionais que atuaram em áreas diferentes nas edificações conseguem realmente ter esse combo. Mas dentro de um empreendimento, não somente existe o engenheiro civil, né? Existem também engenheiros eletricistas, porque eu preciso avaliar as subestações. Existem engenheiros mecânicos que precisam assinar pelos elevadores, o sistema mecânico de um elevador. O engenheiro civil até pode fazer uma avaliação prévia da estrutura civil dos elevadores. Eu digo, sistema de impermeabilização dos poços, avaliação da estrutura, porque é uma área tão restrita que poucos engenheiros, inclusive nas inspeções, fazem. Então precisa realmente acessar essas áreas para poder avaliar. Edifícios como esse, por exemplo, de 60 anos, existiam diversas corrosões das armaduras dentro do posto do elevador. Então, é uma inspeção que precisa ser avaliada, mas a partir do mecanismo do elevador, aí sim, o engenheiro mecânico. E aí, outros engenheiros, como engenheiros sanitaristas, engenheiros ambientais, para avaliar sistemas de árvores e sistemas de irrigação, entre outras equipes, né? Sistema de corpo de bombeiros, SPDA, que também engenheiro eletricista pode fazer a assinatura, engenheiro civil e engenheiro eletricista, né? Existe agora uma briga judicial aí sobre o engenheiro civil assinar o SPDA ou não, mas existe um decreto que libera, sim, a assinatura do SPDA para o engenheiro civil, tá? Mas precisa brigar com o CREA. Porque, assim, tem atribuições, assim como, por exemplo, tinha muita a questão da regalidade de arquitetos e engenheiros, né? Isso. Ali a questão de projetos, e faz projeto e executa projeto, qual é a atribuição de cada um, mas cada um tem atribuições ali que são parecidas, mas também tem especializações diferentes, né? Então, é importante ter essa multidisciplinaridade para poder realmente atender as demandas com qualidade, porque a gente também não consegue abraçar todas as especialidades que a gente, né? tem que dar um tempo ali, né? Tem que estar estudando, se preparando cada vez mais. Exatamente. Muita coisa. Eu costumo dizer, Jennifer, que ser habilitado é diferente de ser especializado. Então, você possui atribuição, mas você é especialista, você consegue entregar um produto de qualidade para o condomínio, você consegue entregar um produto de qualidade para o seu cliente. Você realmente é especialista, porque a gente, quando se forma, tudo que aparece a gente quer pegar, né? Tudo tem que ter uma análise de estabilidade global do empreendimento. Como é que eu faço isso? Vou fazer. E aí baixa CPCAD, baixa EBERIC, tenta craquear pela internet para tentar modelar, e aí se perde. E acaba no final contratando, chamando um amigo para poder fazer, que é o caminho certo. Exato. E ontem na live eu até comentei sobre isso. Se você quer, antes de investir em qualquer equipamento, invista em conhecimento. O conhecimento, ele é intransferível e você vai ter aí pro resto da vida. Invista em uma boa pós-graduação, invista em especializações que lhe tragam esse conhecimento para que você possa melhor atuar na engenharia construtiva, na engenharia diagnóstica. Perfeito. E os equipamentos, o que você precisa levar também para uma perícia, além do conhecimento? Alguns equipamentos, eu gosto sempre de dizer o seguinte: no começo eu levava uma caneta, um fissurômetrozinho, né, que era para fazer um registro, e uma câmera fotográfica. Hoje, a depender, a gente, no começo, nós sempre assim, nós faríamos um planejamento da compra de alguns equipamentos. Por exemplo, o drone, foi o primeiro equipamento que a gente comprou. Como é que vamos fazer esse serviço aqui que já paga o drone? E aí a gente ia trabalhando dessa forma, pensando sempre em evoluir. Porque a gente sente que o drone hoje consegue nos atender em muitos casos. Foi o primeiro equipamento que a gente comprou. E no instante se pagou, eu gosto de dizer assim, no instante se pagou o equipamento, o drone. Hoje, por exemplo, se a gente for fazer uma inspeção, numa indústria, a Gerdau, por exemplo, a gente pode fazer uma inspeção em algumas áreas. A gente sabe que a indústria tem trabalho em altura, tem todo um trabalho bem específico, a gente tem que ter bastante cuidado. O drone consegue acessar algumas áreas e trazer essas informações para a gente. Outros equipamentos que a gente sempre leva, né, como, por exemplo, câmeras boroscópicas, né, que é baratinho, a gente consegue fazer. Câmeras térmicas, as câmeras térmicas já tem um custozinho mais significativo ali, então a gente realmente é mais para frente, né. E eu costumo dizer que
Por exemplo, para as instalações hidráulicas existe um manômetro de mão. O que é isso? É um equipamentozinho que vende na internet, que eu acho que não custa R$ 100. A gente acopla esse equipamento na torneira, ele mede a pressão naquele ponto. Se estiver fora de norma, a gente já consegue dizer que precisa fazer uma regulagem do sistema de pressão. Então, a gente começou por alguns equipamentos mais baratos, e aí quando a empresa foi ganhando a torque, né, aí a gente foi adquirindo outros equipamentos. Mas, inicialmente, conhecimento, e aí quando a gente for sentindo a necessidade, a recorrência de a utilização de alguns equipamentos, a gente vai fazendo a aquisição. O primeiro voo de drone foi terceirizado, inclusive. Então, e aí a gente aprendeu na tora mesmo, assim, a mexer no drone, a voar, foi fazendo, aprendendo, assistindo vídeos e pagou um curso. A gente fez um curso para poder realmente aprender. E aí, hoje, quem pilota, inclusive, é o Francisco. O Francisco é especialista. Eu nem me aventurei ainda porque tenho medo. Tenho medo de um pombo atacar, que a gente tem um caso semelhante. Nossa, e é um investimento, né? E você está pilotando aquilo ali, aquele equipamento, né? Não é simplesmente, muita gente acha, vai ser só colocar aqui, não, mas tem todo um trabalho aí, né, envolvido. E para conseguir também as melhores imagens, né? Porque são coisas específicas que vai vendo, né? Exatamente, e até porque tem um tempo de voo, né? A gente tem um tempo em aberto de voo, tem um vento que contribui ali, que balança o drone e a gente não consegue visualizar, tem um zoom, as câmeras térmicas, né? A gente também tem que fazer a configuração da emissividade, ter o momento ideal da ação do sol naquela região para a gente coletar algumas informações. Então, existe um estudo por trás dos equipamentos, né? Que é o conhecimento. É o conhecimento aplicado com os equipamentos. É verdade, é verdade. E tem áreas e pontos chaves em uma vistoria que são imprescindíveis às análises? Quando a gente entra em um empreendimento, né? A gente inicialmente já faz uma análise inicial da estrutura, como é que está a saúde dessa estrutura. De cara, já observa o revestimento de fachada, porque eu digo que o revestimento de fachada ele não somente garante a estanqueidade, mas também ele é a valorização do empreendimento. Um empreendimento que está desplacando o revestimento cerâmico, ele tem um valor, e aquele que está bem íntegro, bem bonitinho, organizado, ele tem outro valor de mercado. O pessoal de avaliações defende muito isso. Existe a vida útil, né? Exatamente. Existe a idade aparente do empreendimento, né? Ross Heideck aí diz um pouco sobre isso. Não é a minha praia, mas já há um tempo já que eu estudei sobre isso. Então, quando a gente pensa nisso, a gente já observa revestimento de fachada, estruturas e toda a parte de impermeabilização que garante a estanqueidade. São os principais sistemas, né? E aí a gente pensa em outros, como sistemas de instalações hidráulicas. A gente faz muito essa anamnese com o síndico, com os moradores e com os zeladores. Eu costumo sempre evidenciar isso. O zelador é o profissional que diariamente passa por todos os andares. Nada mais do que esse profissional para saber quais são os pontos críticos dentro do empreendimento. Eu chego para ele e digo, doutor, diga aí, onde é que tem problema aqui? Me diga logo. Ele sai apontando tudo, ele anda com você por dentro do condomínio e aí sai apontando diversos pontos ali que são cruciais para o engenheiro. É verdade. Realmente, quando fui fazer um projeto, eu tive contato ali com o zelador e foi ele que foi passando muitas coisas para a gente poder estar entendendo, né? E depois fui falar com o síndico. Então, olha a diferença. Porque o zelador, às vezes, sabe mais do que o síndico que está ali. É uma coisa curiosa, exatamente. Porque ele realmente tem contato com as pessoas, né? Tem ali falando com as pessoas, tem ali na parte dos serviços, então ele tem contato de forma geral, então ele conhece muito o edifício, né? Ajuda bastante mesmo. Demais. Eu sempre, quando vou fazer uma proposta orçamentária, eu pergunto logo ao porteiro. O pessoal reclama aqui de infiltrações. Aí ele diz, olha, tem alguns lá por cima que estão reclamando. Eu disse, opa, lá na coberta já tem algum problema. E o pessoal daqui de baixo reclama de alguma coisa, reclama também do excesso de pressão. Eu disse, opa, outro ponto importante. Porque o porteiro sabe de tudo, né? Sabe de quem entra, quem sai, sabe da vida de todo mundo. Então, sabe quando tem problema também dentro do empreendimento. Então, eu uso essa tática para fazer essa anamnese, né? Perfeito, perfeito. E tem alguma área que muita gente, às vezes, não olha, muitos profissionais não tem muita atenção, mas que tem muito problema também? Eu digo SPDA. Eu digo porque, assim, nós engenheiros civis, quando estamos fazendo uma inspeção predial,
nós não tivemos nenhuma cadeira, assim, pelo menos na minha universidade e outras universidades que eu já lecionei, eles não têm, os engenheiros civis não têm nenhuma cadeira relativa a SPDA. E se for comentada de forma bem breve na cadeira de elétrica, que já tem bastante coisa para a gente ver, né? Então, SPDA é um sistema em que a gente encontra muitos problemas, seja no diâmetro do condutor, para vocês terem noção no nível de especificidade que a 5419 determina. A gente precisa ter o diâmetro de descida, por exemplo, do SPDA, precisa ser de 35 milímetros quadrados, e o filamento do cabo tem que ser de 2,5. Aí é um nível de conhecimento muito específico. Por isso que esse conhecimento acaba passando realmente. Por exemplo, a depender da classe de risco do SPDA, eu posso ter descidas a cada 20 metros, a cada 15 metros. E o que a gente geralmente encontra são 2 descidas descendo ali pela fachada, que realmente não atende à nova norma, mas atende à norma antiga de repente. E aí a gente precisa fazer essa comparação, como é que está a saúde, como é que estão os projetos desse empreendimento. Perfeito. E eu tive até uma live com a Priscila Bezerra, e ela também falou sobre a questão da impermeabilização, né? Que até alguns lugares, por exemplo, os ralos, alguns lugares que as pessoas negligenciam, e é muito importante estar ali. E às vezes não tem um projeto de impermeabilização, né? Então começa por aí, já começa errado porque não tem um projeto, e já continua porque não é verificado tanto ali, né? Essa questão em alguns cantos ali do edifício, né? Algumas áreas ali mesmo. Exatamente. Por exemplo, o sistema de impermeabilização, nós geralmente somos chamados quando há uma falha no sistema de impermeabilização, ou falha de estanqueidade em si. Sempre que há alguma falha na estanqueidade, seja no sistema de impermeabilização ou fachada, nós somos chamados, né? Precisa de engenheiro para avaliar porque está infiltrando nos apartamentos. E aí a gente sempre vai. São falhas na virada da manta, sistemas de impermeabilização sem proteção mecânica, soluções improvisadas, né? Houve uma falha ali na impermeabilização, aplica aquela famosa manta líquida, aplica aquele produto ali, aí o pessoal vai, não aplica as mãos corretas, aplica material inadequado para uma determinada região. Por exemplo, sistemas de impermeabilização de emulsão asfáltica sem nenhuma proteção mecânica, sem nenhuma proteção. A gente sabe que materiais mais escuros, eles têm uma propriedade física, né, que é a reflectância e a absortância. Então eles tendem a absorver mais calor, se eles absorvem, eles se deformam mais. E os materiais não são resistentes aos raios UV. Então a gente precisa ter essa atenção também, mas o pessoal acha que sistema de impermeabilização é o mesmo para tudo. Eu apliquei na minha casa, doutor, e resolveu. Hoje não, aqui também vai resolver. Aplica uma massa forte que tudo isso resolve, entendeu? É basicamente isso que a gente escuta. E como que muda também, né, de uma região para outra, porque os materiais trabalham de formas diferentes, né? Por exemplo, aqui em Campo Grande, sou aqui de Mato Grosso do Sul, aqui tem uma variação térmica muito alta, que às vezes um dia tá lá 13, 8 graus, no outro dia tá 37, tá 35. Então é uma loucura. A saúde da gente e a edificação fica uma coisa louca. Então tem muita questão de pensar sobre isso, né? Porque as fissuras, as coisas que podem estar acontecendo na edificação, porque tem uma movimentação térmica ali, né? Por causa dessa variação muito alta. Então, são coisas que a gente também tem que se atentar para saber os materiais, para saber o que está colocando ali como solução, entender a edificação, a localização, todo o contexto. Como você falou também do drone, que ele está voando, tem a questão do vento, o edifício também sofre com isso, né? Exatamente. Então, tem toda uma logística ali, né? Todo um projeto e um planejamento também, né? Exatamente. Até o surgimento de fissuras na fachada são influenciadas pela movimentação estrutural do edifício, a dinâmica do edifício. Edifícios mais esbeltos, né? E o que é um edifício esbelto? É o edifício em que sua menor largura, ela é 5 vezes maior do que sua altura. Então, é um edifício menos robusto, então ele se deforma mais. Então, é um empreendimento que tende a surgir mais fissuras no empreendimento, na estrutura do edifício, seja no revestimento de fachadas ou outro sistema construtivo. Então a gente precisa ponderar isso também. Com todos os agentes agressivos, se está próximo ao mar, se tem uma distância maior, próximo a uma via, que tem uma maior carbonatação. Então, todo esse combo, né, que o engenheiro especialista, através do ganho de conhecimento, ele consegue diagnosticar melhor o empreendimento.
Perfeito, perfeito. E é uma inspeção predial, existe uma média de tempo para cada unidade de apartamento ou bloco? A gente recomenda hoje, sempre que o empreendimento nasce, eu preciso fazer uma inspeção. E existem aquelas inspeções em garantia, né? Que é o prazo ali de alguns sistemas que tem a garantia pelo empreendimento, que é de 5 anos. Então a gente sempre recomenda fazer uma inspeção inicial para receber bem da construtora e com 5 anos faz uma nova inspeção. Mas claro, o condomínio precisa fazer as manutenções preventivas. Na fachada, a cada 3 anos, ali fazendo o hidrojateamento, fazendo a limpeza da fachada, entre outros sistemas elétricos e hidráulicos, mas com 5 anos seria o deadline ali para garantir as maiores garantias, né, que é do revestimento de fachadas, impermeabilização, estruturas, enfim, 5 anos. Existem algumas periodicidades recomendadas, né? E aí o que é que eu digo, o que é que eu recomendo? O engenheiro que faz a inspeção inicial, ele que determina qual será a próxima inspeção. Ele determina no final do laudo a próxima inspeção. Porque imagina, Jennifer, a gente não pode generalizar todos os empreendimentos. O empreendimento que está na beira-mar, pé na areia, que a gente chama aqui em Recife, que é aquele empreendimento que o pessoal já sai com o pé na areia realmente, ele deve ter uma periodicidade, linda inclusive, mas sofre bastante com corrosão, né? Os móveis, inclusive, internamente, tem que ser em madeira de lei, porque realmente sofre bastante. Mas esse empreendimento ele tem que ter uma periodicidade diferenciada de um outro empreendimento, como mais distante no sertão, por exemplo, indo para 2 extremos, por exemplo. Então, o engenheiro que faz a inspeção inicial, ou a cada 5 anos, ou a cada 4 anos, a depender da legislação, ele que determinará, de acordo com os níveis de criticidade dentro do empreendimento, ele vai determinar a próxima inspeção. Porque a gente não pode ter uma lei. A engenharia precede qualquer lei, qualquer norma técnica. O engenheiro profissional é que vai determinar a próxima. Isso é o que eu sempre recomendo. Perfeito. E também a questão da durabilidade de cada material, né? Por exemplo, se for fazer uma junta de movimentação ali na fachada e colocou um material que ele não é muito durável, né? Não tem uma flexibilidade boa, aí ela vai ter uma manutenção um pouco maior, né? Tem com mais frequência, diferente de alguém que vai investir um pouco mais, mas vai ter um tempo maior para uma manutenção, né? Então, entender também sobre os materiais que estão sendo colocados faz diferença também nessa manutenção, né? Exatamente, por isso que meu doutorado é em materiais, para poder entender um pouco mais sobre isso. Porque, por exemplo, você falou dos selantes, né? Existem alguns selantes à base de poliuretano, por exemplo, que possuem alguns compostos aromáticos que não são resistentes aos raios UV. Como é que eu coloco um material na fachada que não tem uma boa resistência aos raios UV? Que vai com 2 anos ali, 1 ano e meio ali, vai se degradar e ele vai perder, não vai garantir a estanqueidade do revestimento de fachada. Então são essas análises que o engenheiro já no início consegue diagnosticar e resolver. Nós temos um empreendimento aqui, alto padrão, inclusive, na região metropolitana do Recife, que com 1 ano ele já tem desplacamento do revestimento cerâmico. 1 ano de entrega. Então, 1 ano não, 10 meses. Vai completar 1 ano agora. E aí, já na visita eu disse, olha gente, vocês precisam já contratar a construtora para remover aquela parte daquele revestimento ali que já está soltando da fachada, para garantir a segurança. E esse revestimento estava abaixo do parquinho das crianças. E aí eu já disse, olha, aquilo ali vai se soltar. Exatamente. E aí eles vão fazer um anteparo, criar uma bandeja para a gente poder fazer a investigação. Mas é esse feeling inicial, sabe? É bem complicado. Por isso que tem que ter essa uma responsabilidade. Exatamente. É muita responsabilidade. Muita responsabilidade. E para elaborar esse orçamento para cada tipo de laudo, de inspeção, relatório de vistoria, de acordo com a tipologia da edificação, como que você faz? Porque tem serviços diferentes, né, dependendo da finalidade do edifício, né? Quais são esses tipos de serviço e como elaborar esse orçamento? A gente sempre faz o seguinte, eu nunca passo um orçamento sem fazer uma visita prévia, né? Eu sempre gosto de investigar como é que está a saúde do paciente. Porque às vezes o síndico chega para a gente com a ideia de eu quero fazer a manutenção da fachada, eu quero fazer a inspeção na fachada. Mas a estrutura está mais degradada do que a fachada, visualmente. E aí a gente faz assim, olha, eu faço a sua fachada, mas eu vou incluir aqui como opcional, vou sugerir a você e a todo o conselho a fazer também a investigação na estrutura, vou sugerir a você fazer a inspeção no sistema de impermeabilização,
fazer de alguma forma outra avaliação em outros sistemas, por isso que a gente faz essa análise inicial. Essa proposta orçamentária precisa preceder de uma boa visita, de uma anamnese, de entender qual o cenário do condomínio, para a gente poder melhor diagnosticar. Ou às vezes o pessoal só chega com uma bronca específica, por exemplo, se eu quero fazer as instalações hidráulicas. Nós temos um empreendimento aqui que todas as instalações hidráulicas são em tubulações de ferro, tubulação de cobre. O empreendimento tem uns 30 e poucos anos, mais ou menos. Já estão oxidando dentro da parede. E aí eles querem que a gente faça um novo retrofit, uma análise de todos os apartamentos e faça um retrofit para a substituição desses componentes. Por isso que a gente está atuando bem lá, fazendo toda essa anamnese, né? E aí a gente identificou que não somente as instalações estão ruins, mas a saída da caixa d'água, o sistema de impermeabilização da caixa d'água, então a gente incluiu isso no nosso escopo, que difere um pouco do escopo inicial, e muitas vezes acaba fechando porque a gente dá esses plus, alerta sobre o síndico, né? Então os profissionais que aqui estão realmente devem ficar atentos a todos os demais sistemas. Perfeito. E tem coisas, é o que você falou, às vezes vem uma demanda específica, mas a urgência é outra, né? Que pode ser muito mais importante para a segurança, para a qualidade da edificação, para a durabilidade dela, do que às vezes a fachada, que também é muito importante, né? Mas às vezes pode ter alguma coisa que está ali gritando mais, né? Tem que observar. Às vezes o problema da fachada vem da estrutura. Então, vamos avaliar a estrutura. Às vezes o problema de corrosão, de tratamento de corrosão, vem de uma falha da impermeabilização. Então eu preciso fazer a impermeabilização para poder resolver o problema de recuperação estrutural. Então, são sistemas, o edifício funciona com todos os sistemas em conjunto. A gente não pode desprezar nenhum. Perfeito. Que ali a questão da corrosão vai tendo a carbonatação ali do concreto que vai expulsar ele, que pode cair em alguém, pode cair em um carro, pode gerar outros transtornos, né, prejuízos materiais e físicos. Então é uma coisa que realmente não tem como negligenciar mesmo, né? É muito importante. Muito. E qual a perícia mais diferente que você já fez? E a mais desafiadora também. Perícia mais diferente e desafiadora. Foi realmente na Gerdau, vamos lá. Na Gerdau, ele faz a fornada, né, lá da parte do forno, onde cozinha um aço ali, e depois faz o lingotamento das barras. O resíduo que é tirado desse processo o resíduo, né, que a gente chama de carepa, ou a escória ali que sai daquela fornada, ela é jogada dentro de um túnel. E aí, quando ele resfria, vai um caminhão lá para coletar esse resíduo que vende para o pessoal produzir cimento, enfim. E toda essa estrutura do túnel é de concreto. Então, nós fomos chamados para poder avaliar a estrutura de concreto, e dentro dessa estrutura existe um combo ali, elevadas temperaturas dentro do concreto, e como é um túnel, com material de elevada temperatura, não posso ter uma iluminação ali dentro. Então o que é que acontece? Os caminhões acabam colidindo com a estrutura de concreto, a própria temperatura já acelera o processo de degradação, e aí nós fomos chamados lá para poder avaliar toda a estrutura e dar uma solução para para toda aquela estrutura, né? O que é que a gente pensou? Nós inicialmente removemos toda a parte de proteção, recuperamos toda a parte de estrutura, né? Aumentando a espessura de cobrimento, aumentando toda a robustez dessa estrutura de suporte, e criamos uma estrutura de sacrifício para aquele material, porque aí eu crio uma estrutura de concreto de sacrifício para, caso haja alguma colisão, eu não comprometa a estabilidade do ambiente. Então essa foi uma das... Exatamente. Então esse foi um diagnóstico bem desafiador, dentre outros empreendimentos, né? Aqui a gente tem, por exemplo, prédio tipo caixão, que é famoso aí por cair, né, por desabar, enfim, por desocupações. E esses prédios tipo caixão, por exemplo, eles são bem desafiadores porque, além da concepção estrutural serem parede estrutural ali, alvenaria estrutural, autoportante, o pessoal faz as intervenções internas, eles removem paredes, então isso dá uma dinâmica diferente à estrutura. Os materiais são de baixa qualidade, o pessoal não faz
manutenção, como é comum, inclusive, né? E para fazer esse tipo de inspeção, precisa ser uma equipe multidisciplinar, porque eu preciso medir todos os apartamentos, modelar a estrutura, fazer a extração de testemunhos da estrutura, mandar romper, e aí imaginem, eu preciso remover o bloco cerâmico íntegro para romper, e aí a gente faz a extração de no mínimo 14 blocos, de acordo com a norma, faz a extração, manda para o laboratório, mede a resistência, modela a estrutura e calcula os reforços estruturais do empreendimento. E aí esse é um nível de consultoria bem específico. Então a gente passa de tudo, né? Por exemplo, ontem eu comentei sobre aquele caso hidráulico, né? Em que o pessoal precisava, a gente fez a substituição da conexão. Então foi confrontando o manual do fabricante, a norma técnica, todos os documentos técnicos que ali estão para a gente poder chegar no nível de consultoria. Mas geralmente essas consultorias mais difíceis são relativas a concreto, né? Ao controle do material, controle tecnológico do material e dinâmica das estruturas. Perfeito. Gente, é muito detalhe, né? Meu Demais. Deus. E até para tirar ali aquele corpo de prova, né? Para fazer aquele ensaio, para fazer aquele teste, tem que saber o local exato, porque você não pode sair furando, sair tirando um pedaço da estrutura em qualquer lugar. Também tem norma para isso, Sim, né, Ale? demais. A gente faz a extração do testemunho e imediatamente já faz a recomposição. Que eu posso gerar uma deformação ali, o edifício está por um tris e eu vou remover o tris que precisava para desabar. E é todo mundo embaixo, né? Então, um nível de consultoria em que a gente realmente precisa ter bastante conhecimento para poder não fazer besteira. Realmente, eu digo que hoje o Henrique, agora há pouco, junto com o Murilo Reis, estavam falando sobre network, né? Isso é importante. Quando a gente vai desenvolver um trabalho, a gente precisa ter uma boa rede de apoio para a gente saber, se eu não sei fazer, eu minimamente sei quem faz e aí eu vou me juntar com essas pessoas para a gente fazer o serviço, e todo serviço gera um aprendizado, né? Por isso que é importante a gente ter bons profissionais e networking para a gente poder realmente desenvolver as atividades da engenharia consultiva. Perfeito. Verdade. E a Eduarda Mello que falou, ó, e utilizaram em muitas edificações tipo caixão, tijolos cerâmicos e não estruturais. Exatamente. O que é que acontece, né? Qual o problema do bloco dos blocos cerâmicos não estruturais, né? Não se tinha antigamente o boom da construção civil crescendo, precisava-se de várias habitações, e aí o que é que aconteceu? Acelera o método construtivo com blocos cerâmicos comuns. Iniciaram com pavimento térreo mais um pavimento, e aí foram evoluindo térreo mais 2, térreo mais 3, térreo mais 4, por exemplo. Térreo mais 3, por exemplo. E aí são 4 pavimentos, né? Qual o grande problema? O bloco cerâmico, aí a gente vai entrar, vocês podem até anotar isso. O bloco cerâmico, para ele cristalizar, aí vocês sabem como é que funciona o processo de fabricação dos blocos cerâmicos, né? A gente tem a argila, que ela é misturada com outros agregados, a gente umedece essa argila, passa pelo processo de extrusão e vai para a fornada. Durante a fornada, ela precisa atingir a temperatura de 780 graus. Uma vez não atingida, o bloco não vai cristalizar e não vai virar cerâmica. Então, ele não virando cerâmica, o que é que vai acontecer? Ele não vai ter uma boa resistência. Vocês já viram no interior aqueles blocos maciços em que o pessoal faz em casa e bota para secar no sol? Aquele bloco não atinge a temperatura correta. Então, o que é que acontece? Com várias chuvas, ele acaba gerando aquele corrimento avermelhado. É o argila se degradando com o tempo, ela esfarela na mão. E isso também aconteceu com muitas edificações do tipo caixão. O que é que acontece? O pessoal fazia a base, a alvenaria, o alicerce, a fundação com aquele tipo de bloco, levando umidade direto ali, sem nenhuma resistência, sem ser cerâmico, por exemplo, e nós tivemos diversos problemas relativos a isso. A falha do material. Por isso que é importante entender bem do material para a gente poder diagnosticar o sistema. Perfeito. Olha, Aleph, eu acho que se alguém chegar aqui para mim e falar assim, vamos fazer uma demanda, eu falei, só um minutinho, vou fazer uma ligação aqui, só um pouquinho. É isso, vou chamar um amiga. especialista aqui na área. Gente, É isso, muito incrível. Muito incrível. E qual conselho que você deixa para quem está começando nessa área? Engenharia consultiva, né? Realmente, eu sou fascinado, então eu sou suspeito para falar, né? Então, o que é que eu sempre recomendo? Hoje,
a capacitação profissional é tudo. A gente precisa sempre se capacitar. Eu digo que eu sou louco, eu sempre que estou fazendo alguma coisa, eu estou achando que eu estou parado e quero sempre estar aprendendo, participo de vários congressos, estou sempre querendo aprender sempre. Estava até falando para minha esposa esses dias, eu disse, caramba, faz tempo que eu não faço uma especialização. Ela, menino, tu tá no doutorado, tu tá louco correndo atrás das coisas, tu quer mais o quê, rapaz? Mas eu não fiz uma especialização, acho que eu vou arrumar alguma coisa para ocupar aquele tempinho que eu tenho ali. Eu disse, não, tem calma, espera mais um tempo. E aí eu julgo que a capacitação profissional é tudo. E hoje nós temos conhecimento na ponta dos dedos. Tivemos a live do Henrique hoje, temos essa live aqui que eu acredito que tenha contribuído um pouquinho também com o conhecimento das pessoas. Ontem nós tivemos uma live sobre instalações. Semana passada tivemos com o Bruno Calado também a parte de termografia. Então hoje nós temos conhecimento na ponta dos dedos. E existem diversas dezenas de lives que virão agora com a Jennifer também, com outras dezenas de especialistas que facilitam esse conhecimento. Foi o que o Murilo falou ontem, inclusive. Eu tenho um conhecimento específico sobre uma determinada área, fui convidado pela Jennifer para falar aqui um pouco sobre isso. E esse conhecimento que eu passei hoje para vocês adianta, às vezes, algumas horas, alguns dias de consultas em livros, artigos técnicos e consultas em normas. Então, esse conhecimento o resultado do nosso conhecimento, as experiências, facilitam bastante. E o ganho de conhecimento é importante. Participem sempre de congressos de impermeabilização, congressos de síndicos, de concreto. O Ibracon vem agora aqui em Alagoas, né? Tem um congresso do pessoal de impermeabilização no Rio de Janeiro, tem um congresso de impermeabilização em Fortaleza. Fiquem sempre atentos aos congressos. Eu gosto muito de congresso, eu sempre sou convidado para participar. Eu gosto de duas coisas, congresso e TCC, porque TCC traz sempre uma abordagem prática do que é utilizado. Sim. E aí eu gosto bastante de saber o que é que está acontecendo ali no meio, essas abordagens práticas. Por isso que eu sempre sou convidado para participar de bancas de TCC. E congressos também, o pessoal sempre traz essa abordagem prática. É diferente de uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, que é algo sempre mais específico, mas traz um ganho muito grande também. Então sempre participem de teses, de bancas de doutorado, elas sempre estão abertas, estão disponíveis aí nos sites das universidades públicas, e vocês podem participar, ler e ganhar esse conhecimento. Conhecimento é a chave do sucesso. Sempre aprender, porque não adianta eu comprar um equipamento se eu não sei utilizar, se eu não tenho um conhecimento da aplicação prática. E, mais uma vez, parabenizo pelo seu trabalho, Jennifer. É muito importante essa disseminação de conhecimento. Obrigada mesmo. E eu fico assim, eu me identifico nessa questão de não ficar parada, porque, gente, é tanta coisa. E ontem mesmo eu falei pro Murilo, eu falei, cada vez que eu assisto uma live, um workshop, tem uma aula de pós-graduação, eu não sei se eu me sinto mais desprovida de inteligência, porque é tanta coisa que a gente tem que aprender ainda, mas ao mesmo tempo é um passinho a mais que a gente está tendo ali na nossa especialização, na nossa atuação, né? Que é o melhor que a gente pode entregar para o nosso cliente. Inclusive, o Murilo mesmo eu conheci porque eu sempre trabalhei com a parte de projetos, né? E eu sou arquiteta, então sempre trabalhei com essa parte de projetos. E quando eu entrei na área de avaliações foi porque eu estava fazendo um mini curso de orçamento para poder aprender um pouco mais, porque entender também o cliente, o que ele precisa para conseguir especificar ali os materiais, entender o que ele vai fazer naquele projeto. A partir disso, eu vi a didática dele, apareceu a área de avaliações e perícias, e eu fiquei encantada. É lindo. E agora tá aí, nessa área ali que olha, não sei pra onde eu falo assim, meu Deus, é tão incrível, mas também é um universo, universo. E aí tô finalizando agora a aula da pós, né, que eu até falei que tava na reunião ali, da turma 1 de avaliações, e tô começando a de patologia também. Então que legal, vamos embora, vai ser legal demais. Acho que a gente se encontra no módulo de avaliações de patologias das instalações, né? Que é a minha disciplina. É verdade. Exatamente. Aí, vamos nos encontrar. Já sou sua aluna, porque eu tô sempre aproveitando onde tem a participação, que eu aprendo muito, e parabéns pela didática. Muito obrigada pelo seu tempo. E já finalizando também, né, mostrar que foi de muito valor. Tenho certeza que as pessoas aqui aprenderam demais.
eu aprendi muito, já vai ser uma coisa que eu vou estar atenta ali nas próximas consultorias, nas próximas vistorias, porque esse olhar a gente precisa modificar, a gente precisa estar aumentando o conhecimento, a gente precisa entregar o nosso melhor para os clientes. Então, isso faz toda a diferença e tá aqui rodeado de profissionais que são muito bons. A gente está aqui, ó, e é uma mentoria, gente. Isso aqui é 1 hora que a gente passou aqui, 1 hora aprendendo com o Aleph. Então, foi uma aula mesmo, uma aula que eu agradeço muito ali pelo seu tempo, pela sua disposição. O pessoal aqui também, ó, Aleph é fera, todo mundo está elogiando. Muito obrigado. Então, realmente, muito obrigada mesmo pelo seu tempo, pela sua disposição, a didática, o conteúdo, o domínio que tem. Parabéns mesmo. Muito obrigado, Jennifer. Sempre que você precisar, pode sempre contar comigo. Eu digo que, às vezes, as pessoas têm medo, né? Vamos chamar para uma live, você foi bem discreto ali, vamos fazer uma live, de pronto, eu disse, vamos embora. Eu gosto demais, gosto de participar, pode contar comigo sempre, que a gente precisa realmente subir a maré para todo mundo, disseminar conhecimento é tudo. E às vezes a gente precisa só de um toquezinho para a gente poder alavancar. E não existe isso de concorrência. Existem trilhões de empreendimentos no Brasil afora e a gente precisa realmente se ajudar para poder entregar o melhor da engenharia. Meu muito obrigado também a você, Jennifer, pelo convite. Pode sempre ficar à vontade para me convidar, para o que precisar. E conte sempre comigo. Não somente vocês, mas todos aqui que estão assistindo. Se tiverem qualquer dúvida, mande para mim também no direct. Eu mande para mim, a gente é super tranquilo para responder. Muito obrigado, Jennifer. Muito obrigada. E você vai estar também no evento lá em São Paulo? Estamos programando para ir. Vai ser no próximo mês, né? Isso, 8 e 9 de setembro. 8 e 9 de setembro, né? Novembro. Vou sim. Eu vou para a FEIPAT também, né? Estarei lá na FEIPAT na sexta, no sábado, né? Que é a feira de patologias aí do Felipe, da ADEPAT. E vou também para esse evento 8 e 9 de novembro. Estarei lá para reencontrar todos os alunos, para a gente se reencontrar e fazer esse networking legal. Show de bola, muito obrigada. Gente, até mais, muito obrigada também pela participação de vocês. Pessoal. Vou deixar essa live aqui salva também no feed e depois vou estar colocando ela no YouTube, que as pessoas podem estar sempre ali assistindo, tendo conteúdo aqui dessa aula, essa consultoria ao vivo. Muito obrigado, uma excelente noite para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.